Meus amigos, esse é o seu Ilumina Notícias, é um programa do canal Ilumina, né? Que é aquele canal no qual você conversa sobre os grandes problemas do setor elétrico brasileiro. O tema de hoje é justamente a retomada da construção da usina Angra 3. E nós vamos discutir dois aspectos cruciais, né? Essenciais dessa retomada. O primeiro deles é o parceiro estratégico, né? E o segundo são os recursos políticos e institucionais necessários para concretizar essa retomada, né? O tema, ou a questão propriamente energética, sobre a importância ou não de Angra 3, esse tema ele foi discutido em outros programas aqui do canal, que você pode encontrar justamente os links para esses programas no final desse vídeo, né? Angra 3, gente, ela é um projeto que começou em 1984, né? E entre idas e vindas, você tem hoje 60% da obra concluída, então faltam 40% para concluir a obra e faltam 15 bilhões de reais para concretizar essa construção, né? Então faltam 15 bi. A questão, bom, primeira é onde é que a gente vai arrumar esses 15 bis, né? Aí é que entra justamente o parceiro estratégico, né? O parceiro estratégico, bom, poderia ser talvez antes, né, um parceiro que fosse brasileiro, mas depois de que você teve praticamente toda a sua indústria de engenharia pesada destruída, não sobraram muitos parceiros para projetos desse tamanho, né? Então isso significa que o parceiro vai ser um parceiro internacional, vai ser um parceiro que venha de fora, e justamente que parceiro é esse? Esse parceiro é um construtor de usina, né? E aí você tem um clube que é um clube bastante limitado, né? Não é um clube grande esse de construtores de usina, né? Nós temos a França, temos a China, temos a Rússia, temos o Japão, temos a Coreia, temos os Estados Unidos, né? Quem vai vir para concluir Angra 3 vai vir de um desses países, né? Qual é a questão que tem, qual é a dificuldade que tem para você atrair um parceiro como esse, né? Esse cara é um construtor de usina, né? O que ele faz é construir usina. É claro que o mercado de construção de usinas nucleares não é um mercado que tá bombando, né? Então, evidentemente, os caras estão correndo atrás de projetos, né? Mas, por outro lado, o que significa terminar a Angra 3, né? Angra 3 é uma usina velha, né? Você vai terminar uma usina velha e, na verdade, o que os caras estão interessados e o que entra nessa discussão? Bom, e aí? Eu posso construir uma outra usina, né? Então, na verdade, a negociação gira um pouco assim. Olha só, você vem, você termina a Angra 3, né? E eu te dou mais uma ou duas usinas para você construir, né? Então, essa seria, digamos assim, dentro da discussão, na mesa, o que poderia atrair esses caras, né? Então, bom, dá para construir outra? Essa seria um tema importante, né? O problema é que nós, a atual fase, né, brasileira, nós não estamos bombando, né? Muito pelo contrário, está numa draga desgraçada. Então, bom, qual é a credibilidade que tem? Você não vem que ainda vou te dar mais duas usinas, etc, etc. Então, é evidente que a situação do país, né, a situação econômica e a situação política do país, ela não ajuda nada nessa negociação, né? Se fosse alguns anos atrás, quando o Brasil estava bombando, a The Economist chamando que nós éramos o rei da cocada preta, etc, etc, seria muito mais fácil uma negociação desse tipo, né? Hoje, essa seria uma negociação ela é concretamente uma negociação mais complicada, uma negociação mais difícil, né? A ideia é esse cara entra e ele vai ser, ou ele entra participando da eletronuclear, né? Fazendo parte da eletronuclear, sendo sócio da eletronuclear, ou você cria uma SPE específica, né, para construir a usina e vai fazer isso. Então, essa é uma questão, né? Vamos correr atrás de um parceiro estratégico, mas isso é uma coisa complicada, não é uma coisa muito simples, dada a nossa atual situação. E aí a gente entra no segundo ponto,
que é um ponto importante, que é os recursos políticos institucionais, né? Esses recursos, gente, são fundamentais para você tocar um programa nuclear, né? São chaves, né? São chaves justamente em função da natureza dessa geração, né? Então, é evidente que você tem situações tipo da Alemanha, onde você coloca assim, ah, não, a nuclear aqui a gente não quer, né? Vai para a Itália, não, a Itália aqui também não quero energia nuclear, né? Você vai para a Inglaterra, os caras, não, tudo bem, a gente topa. Ah, vai para a China, não, mete o pau aí no negócio e vamos fazer nuclear. Então varia muito de país para país, né? E depende, para bancar um programa nuclear, você tem que ter recursos políticos institucionais fortes para bancar um programa como esse, né? Então a questão é, hoje, dentro da sociedade brasileira, na situação que nós estamos vivendo atualmente, a gente tem recursos suficientes para bancar um programa como esse? Quer dizer, nós somos fortes politicamente o suficiente para bancar um programa nuclear, não só com a Angra 3, porque na verdade envolve o quê? Mais 2, 3 usinas, 4 usinas, tantas no Nordeste, essa discussão toda. Enfim, então o quadro econômico e o quadro político hoje no Brasil, ele evidentemente não ajuda um programa como esse. Essa é uma questão. E, além do mais, tem outra questão que é a seguinte, né? O programa nuclear brasileiro, ele não é um programa que se resume única e exclusivamente às usinas nucleares, né? O programa nuclear brasileiro é um programa de tamanho significativo. Ele envolve o enriquecimento de urânio, nós somos um dos poucos países que tem tecnologia para fazer isso. Ele envolve o programa do submarino nuclear, né, lá da Marinha, envolve as usinas, né, de geração de eletricidade, envolve também o reator multipropósito, né? Então, ele envolve questões que dizem respeito a tecnologia altamente sofisticadas, como é a tecnologia de enriquecimento, envolve defesa, que é a Marinha com seu submarino, envolve geração de eletricidade e envolve produção, né, de medicamentos, como é o caso do reator multipropósito. Então nós estamos falando de um programa. Ele é um programa que ele opera em conjunto, né? Ele se viabiliza pelo seu conjunto. Por isso que a geração concluir Angra 3 e ter as plantas centrais de geração é um fator importante para viabilizar o conjunto do programa, né? Agora, esse programa, gente, é um programa que nasceu e se desenvolveu a partir de um determinado Brasil, no qual questões como a soberania, a autonomia, a independência, a questão da autossuficiência, a questão da independência tecnológica, essas questões elas estavam colocadas na mesa. É justamente esse Brasil, exatamente esse Brasil soberano, autônomo, independente, que está sendo concretamente hoje, né, colocado no mínimo sob um ataque muito grande. Ou que outros diriam que está sendo completamente detonado, né? Então é justamente esse Brasil que gerou esse programa, é justamente o Brasil que está desaparecendo hoje. O que você quer é um Brasil que não seja autônomo, que não seja soberano, que seja subordinado, né, que seja dependente. É esse o projeto que está colocado na mesa. O que é que esse projeto que está sendo colocado na mesa tem a ver com o projeto da conclusão de Angra 3 e com o programa nuclear brasileiro? O programa nuclear brasileiro é um exercício de autonomia, é um exercício de independência. Evidentemente que esse programa ele vai de encontro, ele bate de frente com um projeto que é exatamente o contrário, que é o projeto de você entregar um país. Então, e o que é interessante, que é o seguinte, é evidente que os militares tiveram um papel fundamental na execução do programa nuclear. É claro que no desenvolvimento do programa nuclear. Eles tiveram um papel-chave. Pois, exatamente hoje, dentro das próprias Forças Armadas, você tem determinados posicionamentos que vêm a público, que se manifestam de várias maneiras, dizendo justamente o abandono desse país, né? Muito mais uma visão de uma subordinação, de uma dependência maior do que propriamente o exercício da autonomia anterior. Ou seja, você não vê nem mesmo entre os militares uma posição mais forte na defesa da soberania, da autonomia. Vide coisas que estão acontecendo com relação à Petrobras, ao setor elétrico, aconteceu com a Embraer, etc, etc. Enfim, o que a gente só está chamando a atenção aqui? Olha, tudo bem, mas
onde é que você vai encontrar, primeiro, um suporte político, né, institucional forte o suficiente para bancar um programa nuclear brasileiro, né? E isso é fundamental porque isso tem a ver lá com o parceiro estratégico, né? Você vai atrair o parceiro estratégico se você tiver alguma coisa para oferecer para o cara. Olha, eu tenho um programa aqui, etc. Tu vem, tu vai fazer uma ou duas, etc, etc. Enfim, essa é a questão. Tem toda uma questão energética, etc. Mas a questão decisiva vai se dar aí, vai ser decidida aí. O ministro de Minas e Energia é da Marinha. Pode-se dizer que o Bento ele não pode entender muito de setor elétrico, né? Não pode ser, está numa meio roubada, não entende muito de setor elétrico. Mas eu acho que dessa questão do programa nuclear, ele entende bem, porque ele vem justamente do programa do submarino nuclear. Então, disso ele entende perfeitamente, sabe claramente que esse jogo é um jogo difícil. Eu acho que ele entende perfeitamente a natureza desse jogo, tem defendido o programa, mas acredito que ele vai enfrentar bastante dificuldades. E vamos ser sinceros, né? Essa questão ela não vai ser decidida no âmbito energético. Ela não vai ser decidida no âmbito da geração de eletricidade. Ela não vai ser decidida, gente, comparando o custo de geração de Angra 3, da conclusão de Angra 3, com a energia solar, né? Não é aí que está o jogo. Não é aí que está a brincadeira. Isso aqui é bom por exercício, etc. É engraçadinho, mas não é aqui que vai ser decidido. A questão decidida vai ser justamente visões de país, né? De que tipo de país que a gente quer, de que tipo de país a gente deseja, né? Se é autonomia maior, independência de tecnologia, de indústria, etc, etc. Esse que é o jogo de Angra 3. O jogo de Angra 3 é isso. Não vai ser decidido no gabinete do presidente da Eletrobras, não tem sentido isso. Não vai ser no gabinete do Wilson Ferreira que você vai decidir isso. Vai ser em outras instâncias. E isso vai deixar bem claro qual é o tipo de país que a gente quer e que a gente deseja, né? Então eu acho que o que tem que prestar atenção é justamente nisso, né? O resultado desse imbróglio vai sinalizar o que a gente vai manter ainda um projeto que é um projeto autônomo e soberano, ou vai acontecer aqui a mesma coisa que aconteceu lá na Embraer, né? Algo semelhante com a Embraer, né? E lembrando-se sempre que tem uma carta na mesa aqui colocada, que é a tecnologia de enriquecimento, né? Essa tecnologia de enriquecimento, quer dizer, qual é o tipo de negociação que pode pintar nessa história toda, né? Então acho que tem que se tomar um pouco de cuidado com isso. Mas acho que preste atenção nessa questão, que ela não é simplesmente uma questão da geração, do custo de geração, etc. Tem coisas muito mais importantes envolvidas. Então, meus amigos, a gente se encontra num próximo programa do canal Ilumina.